Toca Livros e Editora Rocco apresentam A Hora da Estrela ou A Culpa é Minha, ou Ela que se arranje, ou O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, ou Lamento de um Blue, ou Ela não sabe gritar, ou Uma sensação de perda, ou Assovio no vento escuro, ou Eu não posso fazer nada, ou Registro dos fatos antecedentes, ou História lacrimogênica de cordel, ou Saída discreta pela porta dos fundos. Dedicatória do autor, na verdade, Clarice Lispector. Pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce Clara, que são hoje ossos, ai de nós. Dedico-me à cor rubra muito escarlate como meu sangue de homem em plena idade e, portanto, dedico-me a meu sangue. Dedico-me, sobretudo, aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach, a Chopin que me amolece os ossos, a Stravinsky que me espantou e com quem voei em fogo, a morte e transfiguração em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo, dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karloff, a Schönberg, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo a ponto de eu, neste instante, explodir em eu. Esse eu que é vós, pois não aguento ser apenas mim, preciso dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou. Eu enviesado, enfim, que é que se há de fazer senão meditar para cair naquele pleno vazio que só se atinge com a meditação. Meditar não precisa de ter resultados. A meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi, e vós também. Não se pode dar uma prova da existência do que é mais verdadeiro, o jeito é acreditar. Acreditar chorando. Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta a resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. Vós? É uma história em Technicolor para ter algum luxo, por Deus que eu também preciso. Amém para nós todos. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável.
A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É minha própria dor, eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de... De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu. Se há veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo que escreverei, embora obrigado a usar palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei, contra os meus hábitos, uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. História exterior e explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos. Quanto ao futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. E no fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado. Mal e mal vislumbro o final que, se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio. Mas tenho o direito de ser dolorosamente frio, e não vós. Por tudo isto é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira, respira. Material poroso, um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas.
e dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Então eu grito. Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer. Ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta, e até o que escrevo um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei que houve um tempo em que, para me esquentar o espírito, eu rezava. O movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente e escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava, conseguia um oco de alma. E esse oco é o tudo que eu posso jamais ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas, informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo, é trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o que, o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem, ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê-lo morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar sua delicada e vaga existência. Limito-me a humildemente, mas sem fazer estardalhaço de minha humildade, já que não seria humilde. Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente, letra por letra. A tia é que lhe dera um curso ralo de como bater a máquina. E a moça ganhara uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora, ao que parece, não aprovasse na linguagem 2 consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe, a palavra designar, de modo como em língua falada diria, designar. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou meu desconhecido, e ao escrever me surpreendo um pouco, pois descobri que tenho um destino. Quem já não se perguntou? Sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Quero antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu,
cairia estatelada em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque nem ao menos a olham. Voltando a mim. O que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu. Embora tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos quando de noite atormentado durmo. Que não se esperem, então, estrelas no que se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e, por sua própria natureza, desprezível por todos. É que a esta história falta melodia cantabile. O seu ritmo é às vezes descompassado. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos, não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei como isto terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha mais primeira condição, a de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tenho em relação a essa moça. Com esta história eu vou me sensibilizar e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura, tendo como contratom o baixo grosso da dor. Alegro com brio. Tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiantando a história e que brinco de bola sem a bola. O fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade. O que narrarei será meloso? Tem tendência, mas então agora mesmo seco e endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. Parece que estou mudando de modo de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional, e preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que, para me animar, sinos badalem enquanto adivinho a realidade. E que anjos esvoassem em vespas transparentes em torno de minha cabeça quente, porque esta quer enfim se transformar em objeto coisa, é mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que ao escrever,
que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra, e quando não se a tem, inventa-se-a. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua, e assim, às vezes, a forma é que faz o conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais. Por força de lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada. Era moça-mulher e que escuridão dentro de seu corpo. Nunca a esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva e todos os que percebem o estigma fogem com horror. Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte. Ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzira-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzi a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Quero acrescentar à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas neste momento. E eis que fiquei agora receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é: como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus do escrever? Sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, um desonesto. E só minto na hora exata da mentira. Mas quando escrevo, não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito. A média, com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la, a classe baixa. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.